Olá! Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é bastante interessante. É a sintaxe da nossa língua. A língua é uma instituição bastante complexa. Para que possamos conhecê-la e utilizá-la na forma culta principalmente, torna-se necessário o desdobramento de seu estudo, tendo em vista aspectos diferentes. Assim, pela morfologia, nós vamos estudar a forma das palavras, o gênero, a derivação, os termos que nascem a partir de outros mais primitivos, além de outros fatos da língua. A sintaxe, que é outro aspecto do estudo da língua, ocupa-se dos padrões estruturais vigentes na língua, motivados pelas relações recíprocas dos termos na oração e das orações no texto. O que é que isto significa? Como devemos organizar as palavras para estruturar uma oração que seja clara, que seja compreensível. A nomenclatura gramatical brasileira, que regula esse estudo da língua, divide a sintaxe em 3 partes. Uma que é chamada sintaxe de regência, nominal e verbal. Constitui a associação dos vocábulos de acordo com a sua função sintática na oração. Uma outra sintaxe que é de concordância, também nominal e verbal, que vai cuidar da concordância dos vocábulos de acordo com certos princípios fixados na língua, quem concorda com quem dentro da oração. A outra área da sintaxe é a de colocação, significa a ordem que os vocábulos devem se apresentar de acordo com a sua função sintática e importância na comunhão das ideias. Nós sabemos que a oração constitui a menor unidade de sentido do discurso e encerra um propósito definido. Isto significa que nós, ao falarmos e ao escrevermos, não falamos por palavras isoladas, nem escrevemos por palavras isoladas. Nós nos manifestamos pela linguagem através de orações e, mais ainda, através dos textos que são formados pelo encadeamento dessas orações. Uma oração na nossa língua pode ser nominal quando destituída de verbos, como, por exemplo, fogo, alguém respondendo a outro, sim, João, são chamadas de frases ou situacionais ou estruturas menores, pois elas não têm verbos. Ou uma oração pode ser verbal, quando construída com verbo. Por exemplo, a proteção à imagem se solidificou em diversas nações. Preferencialmente são denominadas orações. As orações podem ser absolutas, isto é, elas serão construídas em torno de um só verbo, ou constituídas de um só período. Nesses casos, a oração pode ser chamada declarativa ou assertiva, é a declaração daquilo que nós observamos ou pensamos. É possível também nós termos declarativas negativas. Por exemplo, se eu digo, a audiência já começou, eu tenho aí uma oração absoluta, assertiva. Podemos ter uma oração que é chamada de interrogativa. É sempre a pergunta que nós fazemos sobre algo que desejamos saber. Por exemplo, o réu já foi interrogado? A oração pode ainda ser imperativa ou mostrar uma ordem, uma súplica, um desejo, o pedido para que algo aconteça ou deixe de acontecer. Por exemplo, se eu digo, ser forte, entusiasmando alguém, ou dou uma ordem, feche a porta. A oração pode ainda ser exclamativa. É aquela que vai mostrar o nosso estado emotivo, quer de dor, de alegria, de espanto, de surpresa, de elogio ou até de desdém. Quando eu digo, por exemplo, que lindo dia, ou então que susto levei, essas orações são exclamativas. As orações podem se agrupar formando também períodos compostos por coordenação, por subordinação ou ainda períodos chamados mistos. Ao construir orações,
o falante tem a liberdade de escolher os vocábulos para constituí-las, mas ele não pode criar a estrutura em que esses vocábulos se combinam, pois essas estruturas oracionais obedecem a certos modelos formais, constituindo os chamados padrões estruturais. Vamos agora acompanhar quais são os termos que constituem a oração da língua portuguesa e quais os modelos formais que a oração deve seguir. Se alguém se expressar, por exemplo, da seguinte forma, com certeza os leitores terão dificuldade de compreender a mensagem. Vejam esse exemplo. Da pessoa ou a reprodução plástica, imagem física ou é mecânica, só o vultos não. Deu para entendermos alguma coisa? Embora não haja nenhuma palavra escrita incorretamente neste exemplo, não podemos considerar esse agrupamento de palavras como uma oração, pois ela não forma uma unidade de sentido e nem tem um propósito definido. Isto é, não sabemos de quem ou de que objeto estamos falando alguma coisa. Isso significa que os termos da oração precisam ser dispostos de forma a constituir uma unidade de significação. E para isso, os termos que a formam devem ocupar uma posição adequada na estrutura da oração. Dessa maneira, se organizarmos o grupo de palavras do exemplo anterior, poderemos agora sim compreendê-lo como uma oração. Portanto, contendo sentido. Vejam como ficou diferente. Imagem não é só o vultus ou a reprodução plástica, física ou mecânica da pessoa. Teve uma organização que foi possível levar à compreensão do que está sendo dito. Além da organização, as palavras que compõem a oração devem manter relações de regência e de concordância entre elas, segundo as normas da língua culta. O que vem a ser essas relações de regência e concordância? Uma determinada palavra precisa de um complemento e ela deve concordar em gênero, em número e grau com a outra palavra que está próxima dela. Nesta aula, nós vamos reconhecer os termos que formam a estrutura da oração. Esse reconhecimento não é em vão, ele é muito importante, pois saber, por exemplo, quem é o sujeito, quem é o predicado de uma oração, nos ajudará a redigir sem erros de concordância e regência verbais e sem erros, principalmente, no uso da famosa vírgula. Nas aulas seguintes, trabalharemos com a regência e a concordância entre esses termos. Começamos a falar dos termos chamados essenciais. Primeiro paremos um pouco e vamos pensar o que é a essência de alguma coisa. A essência, em palavras simples, significa aquilo sem o qual aquele ser não é o que ele é. Isto é, eu preciso da essência para que a oração seja a oração. Os termos essenciais, portanto, são aqueles sem os quais a oração não existe. São eles o sujeito e o predicado. O que é o sujeito?